Bom dia, a graça e a paz desse Deus maravilhoso sejam com todos vós. Vamos à leitura anual da Bíblia, né? Nós estamos lendo aqui o livro de Deuteronômio, estamos no finalzinho aqui, capítulo 32 em diante. A palavra de Deus diz assim: Um cântico de Moisés, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai, para que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará aos teus anciãos, e eles te dirão: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a corda da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruindo-o, guardou como a menina do seu olho. Como a águia desperta do seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Baçã e dos bodes, com gordura dos rins do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro, e engordando-se Jesurum, Deus deu coices, engordastes, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com Deus estranhos o provocaram, a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor o desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Os zelos que provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades, me provocaram a ira. Portanto, eu vos provocarei a zelos com os que não são povo. Com nação louca os despertarei a ira, porque num fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre ele, as minhas setas exportarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao mancebo juntamente com a virgem, assim a criança de mama, como ao homem de cãs. Eu disse, por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens, se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, e para que não digam, a nossa mão está alta. O Senhor não fez tudo isto, porque são gente de falta de conselhos, né? E neles não há entendimento. Oxalá eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000, e dois fizessem fugir 10.000, e a sua rocha os não vendera, e o Senhor os não entregara. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto.
porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente, venenoso de dragões, em peçonha cruel de víboras. Não está indo encerrado comigo, selado nos meus tesouros. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam, de cujo sacrifício comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu falar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, como seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a nossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, aqui passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão. Morreu no monte Ó, e se recolheu aos seus povos. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel, a majestade de Deus. Capítulo 33. Esta, porém, é a bênção que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia pares e o fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Postos serão no meio entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó, e foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças dos povos com as tribos de Israel, as bênçãos das tribos. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. E isto é o que disse Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo, as suas mãos lhe bastam. E tu lhes sejas em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei e a Israel. Colocaram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levante. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse: bendito do Senhor seja a sua terra, como o mais excelente dos céus, como o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com as mais excelentes dos montes antigos, e com os mais excelentes dos outeiros eternos.
e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. A bênção veio sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e as suas pontas são pontas de unicórnio. Com elas ferirá os povos juntamente até a extremidade da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte. Ali oferecerão oferta de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse: Bendito aquele que faz dilatar a Gade, e habita com a leoa, e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da minha parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio com os chefes do povo. Executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é o leãozinho, saltará de Baçã. E de Naphtali disse: Farta-te, ó Naphtali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor. Possui o ocidente e o meio-dia. E de Asser disse: Bendito Asser, com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe com azeite o seu pé. O ferro e o metal serão o teu calçado, e a tua força será com os teus dias. Não há ouro, ó Jesurum, semelhante a Deus que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo estejam os braços eternos. E ele lança o inimigo de diante de ti e te diga: destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus protegerão o orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Moisés sobe ao monte Nebo e vê a terra prometida e morre. 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o último mar, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostra para a ver com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, e o sepultou em vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do planto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo Israel. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Terminamos o livro de Deuteronômio. Shalom.